avançar um pouquinho para a construção, acho que de regras assim, um pouquinho mais claras e de um equilíbrio melhor entre contribuinte e fisco. O que eu tenho notado até aqui é que temos um grande entrave, que é o CTN, que é excelente em diversos aspectos, mas para responsabilidade tributária em si, hoje em dia ele é incapaz de regular toda essa realidade que nós temos. E um exemplo excelente é grupo econômico, que é aqui o objeto da nossa discussão de hoje à noite, né? Hoje as empresas elas estão localizadas em todos os países, em diversos países, né? Nossa economia ela é global, efetivamente. Nós pegamos assim as grandes corporações, elas possuem inúmeras empresas abaixo delas, cada uma fazendo uma determinada coisa. Assim, o grupo econômico é uma realidade muito grande e não tem como a Receita Federal, a Procuradoria, as procuradorias estaduais e fiscos municipais, estaduais, eles se furtarem diante dessa realidade. Mas o fato é que nós temos aí uma situação que dificulta demais a corresponsabilidade desses grupos econômicos quando tiverem que ser responsabilizados, muito bem dito, né? Por uma ausência aí de fundamento legal legislativo mesmo. Então, é um tema que ele cativa muito, porque por um lado nós sabemos que existem situações que precisam ser regulamentadas, por outro, não há uma regulamentação adequada, e aí situações em que há excesso por parte da administração pública e situações em que há excesso por parte do contribuinte. Então, quando nós juntamos tudo isso, é difícil de apresentar uma resposta única. A minha compreensão já de início, eu vou tomar liberdade de compartilhar com vocês uma apresentação, é de que é de fato possível que nós tenhamos deixa eu só colocar aqui. É de fato possível aí que nós tenhamos uma corresponsabilidade de grupos econômicos. Isso é absolutamente fundamental. O ponto de discussão é em que medida, né, que isso é possível. Então, para eu começar aqui com vocês, eu acho que é importante expor eu vou colocar aqui assim fica melhor. É importante inicialmente colocar para vocês o que eu vejo como temas relacionados à responsabilidade tributária e que estão ainda em discussão em 2020. São temas importantes, o meu foco aqui hoje é o número 2, o grupo econômico, mas todos eles são temas extremamente importantes. O primeiro deles, né, é a questão do interesse comum, né, da responsabilidade solidária, 124 do CTN. Isso não, por mais que nós, na nossa atividade de advocacia, façamos referência aí a decisões do STJ, essas decisões elas foram tomadas num outro contexto, não são decisões que enfrentam efetivamente o artigo 124.1. Não quero dizer com isso que teremos uma decisão diversa da que tenhamos hoje, no que diz respeito à necessidade de um interesse jurídico e não um interesse econômico. Entendo que assim que deve prevalecer, mas o fato é que essas decisões elas foram muito, elas são simplistas diante de uma realidade que hoje se apresenta, tanto é que as decisões de primeiro grau e de segundo grau, em muitos casos, sequer seguem o que já foi decidido pelo STJ. Então, nós temos que levar isso em consideração, não só repetir o STJ já decidiu, ele já decidiu há muito tempo num contexto diferente, sem analisar o 124 da forma que precisaria para tomar um rumo, tá? Aí temos grupos econômicos, né? Voltamos à questão do interesse comum, que é o interesse comum para grupo econômico, prescrição intercorrente, DPJ, questão de citação, segregação de atividades, vários assuntos que permeiam a corresponsabilidade dos grupos. A desconsideração da personalidade jurídica, que é um outro assunto que envolve responsabilidade tributária, que é muito importante, artigo 50 do Código Civil, somado à Lei de Liberdade Econômica, que trouxe alguns avanços. Na minha visão, nós evoluímos, sim, no que diz respeito à desconsideração, tá? O parecer normativo COSIT, né, 4 de 2018, que eu sou fã desse parecer normativo. Existem algumas questões aí que realmente devem ser criticadas e eu vou expor para vocês, mas no balanço entre os pontos positivos e negativos, a minha avaliação é que é muito mais positivo do que negativo. E aí eu faço referência
há duas questões, né? Aqui tem três na minha apresentação: dolo, provas e nexo causal, mas em especial a questão de dolo e de nexo causal. Então, eu posso responsabilizar um terceiro, seja um grupo econômico, seja um planejamento fiscal abusivo? Posso. Mas eu preciso efetivamente apresentar provas concretas do nexo causal. Quando nós falamos uma teoria, né, numa sala de aula que o aluno está ouvindo, ele pode falar, tá bom, né, concordo, precisa ter dolo, precisa ter prova? Claro que precisa, vamos para outra página, né? Parece ser algo que parece ser um consenso entre os interlocutores. Isso é na academia. Quando nós vamos para o caso concreto, esse consenso não existe. Então, assim, eu tenho prova? Tenho prova. Mas eu não tenho prova do fato relevante que autoriza aquela responsabilidade. Eu não tenho nexo causal entre uma conduta que um administrador praticou, que um grupo econômico praticou, com a consequência que está sendo atribuída a ele. Então, é simples na teoria. Na pragmática, isso não existe, né? O dolo, ele agiu com dolo. Por que ele agiu com dolo? Porque tem confusão patrimonial. Mas por que confusão patrimonial é dolo, necessariamente? Pode ser que sim, e pode ser que não. Eu preciso analisar o contexto, prova, nexo causal. Então, ele avança muito para ser normativo nesses aspectos, tá? Também a questão do lançamento, né? Quando é que eu posso incluir esse terceiro, não só no lançamento tributário, mas em momentos posteriores, é uma questão ainda que está na mesa, sendo muito discutida. Prescrição intercorrente, actionata, nós tivemos aí a decisão no final do ano passado, né, do STJ, pela actionata. Era uma situação aqui de solução irregular, mas eu entendo que as premissas aplicam-se para outras situações, inclusive grupos econômicos, deve prevalecer a actionata. A dificuldade que nós temos a teoria é actionata, mas quando definir o conhecimento do ilícito, né? Como é que eu faço para saber qual é o D1 aí para contagem desse prazo? Eu sei que a actionata não é citação, mas quando eu defino, isso está em aberto, nós precisaremos evoluir um pouco enquanto jurisprudência para que tenhamos uma maior segurança jurídica na minha avaliação, mas já é um ponto muito positivo. E, por fim, a questão da dissolução irregular e o par, né? Então, essas são as principais questões que envolvem responsabilidade tributária. Eu vou focar hoje na questão dos grupos econômicos, tá? Essa tela é linda, que ela só introduz a questão dos grupos econômicos, mas eu acho que essa foto, ela realmente, assim, traz pra gente aí uma noção de que hoje as grandes indústrias, elas se organizam dessa forma, né? E como é que eu faço? Eu posso compartilhar riscos entre elas, né? Créditos e débitos, né? Eu sou corresponsável num débito e também tenho o direito de compensar o crédito acumulado da minha controlada ou não, né? É só para a parte negativa ou para a parte positiva também? Como é que a gente olha essa questão dos grupos econômicos para fins fiscais, tá? Essa tela é a mais importante de tudo que eu tenho para falar para vocês, tá? É assim, quem não tiver possibilidade de acompanhar até o final da nossa live, se vocês puderem ficar pelo menos nessa, e eu vou mandar a apresentação, mas se for o caso, tirar uma foto, eu acho que a maior contribuição que eu tenho para dar neste tema é esse slide. O que acontece? Nós observamos muito no judiciário a corresponsabilidade dos grupos econômicos com a alegação de que é um grupo econômico, de fato, portanto, deve ser corresponsabilizado. A confusão patrimonial, portanto, é grupo econômico. É um grupo econômico irregular, é simulado, portanto, é grupo econômico. Tudo é grupo econômico, ok? Seja o lícito, seja o ilícito. E eu procurei fazer uma distinção aqui dos grupos econômicos de fato, que são os que são efetivamente relevantes para a nossa discussão. Existe uma outra modalidade, que é o de direito, que são os consórcios, mas eles são de uma aplicação muito rara no Brasil e estão regulamentados aí pelo Código Civil, então tá tranquilo, tá? O nosso ponto, a dificuldade, ela se apresenta nos grupos econômicos de fato. E aqui eu separei em 3 modalidades. O primeiro deles, e aí as consequências, a depender de como nós enquadremos a situação concreta, elas são completamente diferentes. Então, por isso a importância. Primeira situação, é um grupo econômico de fato por composição societária. Aqui é o lícito, ok, senhoras e senhores? São sociedades que se relacionam entre elas, são as coligadas, as controladas, existe um vínculo societário
entre essas empresas, ok? Não é uma organização formal de que a controlada determina o que a controladora determina o que a controlada irá fazer, o que a coligada deve, até onde uma coligada deve ir com relação à outra. Não existe essa organização formal, porém, ok? Há sim uma composição de capital entre as sociedades envolvidas. De acordo com a legislação brasileira, Código Civil, existe uma separação dessas sociedades, seja jurídica, seja patrimonial. Embora elas formem um grupo econômico de fato por composição societária, coligada e controlada, elas mantêm a autonomia patrimonial e de personalidade jurídica. Cada uma tem seu débito, cada uma tem seu crédito, em que pese comporem o mesmo grupo econômico. Esta situação de grupo econômico por composição societária é um fato completamente irrelevante e insuficiente para desencadear responsabilidade tributária. Essa conclusão que eu estou trazendo para vocês, eu vou na tela seguinte, uma tela depois, eu vou trazer algumas decisões judiciais, né, referência a algumas decisões judiciais que admitem esse fato, dizendo que o grupo econômico é insuficiente para responsabilidade tributária, tá? Eu tenho o STJ, inúmeras decisões do STJ, temos inclusive Receita Federal, nesse parecer normativo 4 de 2018, dizendo isso é insuficiente, eu preciso mais. Uma condição necessária, porém insuficiente. Por quê? Porque a legislação prescreve que deve haver uma autonomia entre as sociedades envolvidas. Então, se nós nos ativermos a este fato, não iremos tratar de responsabilidade tributária. Cada uma é autônoma. Ponto. Passemos agora para o grupo econômico de fato presumido. Aí já muda um pouco, ok? Nessa situação do grupo de fato presumido, que é sim um grupo econômico, ok? Eu tenho duas ou mais sociedades sob o mesmo controle, uma mesma direção. Elas não são relacionadas por vínculos societários, então não são coligadas ou controladas, ok? São sociedades autônomas do ponto de vista jurídico, porém existe uma administração comum. E esta administração comum, ok, pode gerar a responsabilidade tributária. O fato daqui de haver uma administração comum por si só não significa que há responsabilidade, ok? O que acontece é que, se for um grupo econômico de fato, que ele é presumido, então aqui a importância das provas é absolutamente imprescindível, porque eu não tenho uma menção no contrato social, eu vou ter que modificar aí indícios dessa direção comum, tá? Eu tenho o mesmo administrador administrando 3 sociedades diversas, né, distintas. Eu preciso demonstrar que o poder de gerência é dele, tá? A gestão é dessa única pessoa física, ok? E se for assim, e esta pessoa estiver utilizando as sociedades envolvidas para fins ilícitos, há responsabilidade solidária. Então, mas há porque este administrador utilizou essas pessoas jurídicas, tá? Para fins diversos daquelas que eles estão pré-ordenados. Por ser grupo econômico de fato presumido por si só, é insuficiente. Ele tem que ter algum fato tributário que autorize, que é o que a gente vai falar logo em seguida, tá? Mas nessa segunda situação também, ser grupo econômico de fato por si só não autoriza na linha de STJ e na linha da Receita Federal, ok? Por fim, nós temos esse grupo econômico irregular, que não é grupo econômico, tá? Então, essa distinção do fato para o irregular, ela é muito relevante, porque quando a gente está tratando de fraude, normalmente nós estamos em uma dessas duas últimas situações, tá? Da segunda ou da terceira. Nessa última aqui, que é da simulação, do dolo, do planejamento fiscal abusivo, muitas vezes, o que eu tenho? Não há duas ou mais sociedades que se juntam para praticar uma determinada fraude. Isso não existe, tá? Só existe no papel. Então, eu tenho 2 ou 3 sociedades que foram constituídas efetivamente no papel, ok? Porém, de fato, não existe atividade operacional entre elas. Não há
local compatível com o exercício da atividade, numa força laboral, numa carteira de clientes, tá? Numa estrutura para que o core business naquela sociedade seja efetivamente exercido. Há o quê? Uma simulação de autonomia societária. Então, no papel eu tenho 3, 4, 10 sociedades. Porém, quando eu analiso os fatos, e aí fatos entenda-se, capacidade operacional, porque eu não posso ter um negócio único, eu tenho que ter 3, 4, 10 negócios. Aí, ok, tem 10 sociedades, elas formam um grupo econômico. Se eu tiver no papel 10, porém, de fato, um único negócio, é uma única empresa que fatura tudo, que tem todos os funcionários, embora 10 CNPJs e 10 endereços diferentes, para eu dividir receita, para eu ter todas elas no lucro presumido, por exemplo, ou sociedades do Simples, então esses planejamentos abusivos, vamos dizer assim, tá? Mas o meu negócio é único. Nessa situação, não há que se falar, no meu entendimento, em grupo econômico irregular, porque se quer grupo econômico, porque para que seja grupo econômico, legislação societária, eu preciso necessariamente ter, no mínimo, 2 sociedades efetivamente existentes. Aqui eu não tenho, eu tenho simulação de personalidade jurídica. Então, neste sentido, o que ocorre? Essa ausência de autonomia operacional e laboral faz com que, no fundo, seja uma única sociedade, tá? E nessa medida, eu não conseguiria aplicar o artigo 50 do Código Civil, porque o artigo 50 do Código Civil, ele trata de desconsideração, que é provisório, tá? Que eu desconsidero a autonomia patrimonial para um determinado fim que não contamina todos os demais. Nesse caso, não dá para eu falar isso, porque eu não tenho 2 ou mais sociedades que provisoriamente eu levanto o manto da autonomia. Nesse caso, eu tenho uma sociedade única, ok? Então, não é caso do artigo 50 do Código Civil. Eu entendo que é o caso do artigo 148 do CTN, que ele resolve para fins de constituição do crédito tributário, então do lançamento, mas não resolve para fins de redirecionamento da execução fiscal, porque o artigo 148 do CTN, ele vai ser aplicável, o 148.7, ele vai ser aplicável para a constituição do crédito, não para redirecionamento. Então, lá na frente, quando o débito, né, ele passa a estar sob a jurisdição da Procuradoria, este fundamento legal, ele não é mais aplicável, ok? Então, ele possui este limite, mas é um limite semântico do CTN que eu entendo que é intransponível, ok? E aí, a depender do caso concreto, a gente precisa tentar procurar algum outro fundamento legal para acusar ou para refutar. Mas, certamente, artigo 50 do Código Civil não é, porque eu não tenho 2 sociedades, ok? Eu posso ter o artigo 50 no grupo econômico de fato presumido e também composição societária, mas jamais no grupo econômico irregular. O que nós encontramos assim, muito, né, na nossa jurisprudência é artigo 50 para essa situação. E a referência a grupo econômico irregular, tá? Que para mim é um erro, e aí só para eu poder terminar esse slide e passar para o outro, existem outras consequências que são construídas a partir dessa distinção, que é a seguinte: quando nós falamos de prescrição intercorrente, tá? A prescrição intercorrente é algo que eu entendo que tem que ser observado, obviamente, né? Concordo com a actionata, com a ressalva de que é difícil identificar o D1 muitas vezes, mas eu concordo com a actionata, mas eu não concordo em aplicar prescrição intercorrente para o grupo econômico irregular, porque eu não estou chamando um terceiro para o processo. Então, essa é uma consequência. Eu não entendo que no grupo econômico irregular, se eu não incluir no lançamento esse terceiro, né, terá havido decadência para esse terceiro. Por que não? Porque o negócio é único. E eu defendo, desde a minha primeira edição, doutora Edmundo, professora Edmundo, que já está totalmente ultrapassada, né, que eu teria que incluir esse terceiro no lançamento tributário, mas desde que esse terceiro exista. Nesse caso, ele não existe. Ele é totalmente simulado. Então, eu não precisaria. A questão da citação, eu tive um caso que eu estudei uma vez e eu refleti muito sobre isso, porque se o negócio é único, eu não precisaria nem citar esse entre aspas, terceiro. Só que
esta conclusão ela só pode ser construída depois que o processo acaba, né? Porque até o processo acabar, eu não sei se efetivamente é um grupo econômico irregular. Então, eu precisaria chamar para o processo essa pessoa, esse terceiro, para que ele se defenda para dizer que não, que ele é uma sociedade operacional, efetivamente. Mas aí que eu estou trazendo alguns exemplos para vocês para ilustrar como que as consequências jurídicas elas se alteram, a depender de como nós classifiquemos essa situação. Então, assim, é necessário que nós afastemos a questão de grupo econômico com uma palavra mágica que vai dar certo para tudo, para um redirecionamento, para a inclusão de um terceiro. Então, assim, grupo econômico e interesse comum, hoje em dia são palavras mágicas, né? Eu não sei o que eu faço, eu chamo de grupo econômico. Eu não sei o que eu faço, eu falo que tem interesse comum, né? Como se fosse a solução. E não é, tá? Nós temos efetivamente que trabalhar com essa distinção entre situações que não são em nada parecidas e possuem consequências tributárias muito diversas. Passando rapidamente aqui, eu trago para vocês aqui uma divisão, né? Quando pensando numa situação em que eu terei a solidariedade, para mim, a solidariedade, se nós dividimos entre atos lícitos e ilícitos, eu vou falar para vocês um pouquinho mais do lícito. Concordo com 124.1, interesse comum, né? E, além disso, aí casos de sucessão, algumas situações de 132 e 133 em que há solidariedade. E o ilícito, então nós teríamos aí o 50, que não é para esse último caso de grupo econômico, né, irregular. E eu falei para vocês 148, mas eu errei, tá, gente? É 149 do CTN, 147,9 do CTN, que eu poderia incluir, uma vez que há dolo e simulação na autonomia dessa pessoa jurídica, eu poderia incluir esse, entre aspas, terceiro no orçamento tributário ou redirecionar, desde que não esteja ainda com a procuradoria, né? Eu poderia, dentro daquelas regras da IN, da Receita Federal, tá? Mas para trazer, são situações em que há previsão legal, precária, poderia ser melhorada, mas há previsão legal da solidariedade para situações ilícitas. O 124, na minha avaliação, ele não é apto a regulamentar essa possibilidade. Passando agora com vocês para o interesse comum do 124, né? Que, como eu falei, além do 50 do CTN, o 124.1 é a palavrinha mágica aí, para que tudo que a gente não sabe, a gente diz que é o interesse comum, né? E aí, procurando legitimar essa inclusão do terceiro no crédito tributário. Não concordo com isso. Para mim, o 124.1 do CTN, ele é exclusivamente para atribuição de responsabilidade para situações lícitas, ok? Os precedentes do STJ, no sentido de que nós precisamos ter um interesse jurídico e não meramente econômico, são importantíssimas, mas insuficientes. Porque o que é interesse jurídico, né? Por que o ilícito não é interesse jurídico? Então, assim, ele ajuda, essas decisões ajudam, mas elas não resolvem a problemática que nós estamos enfrentando. Para mim, uma resposta possível, né? Claro que muita gente não concorda, mas uma resposta possível é essa análise do 124, que começa com, primeiro, o que é o interesse comum, né? Porque o enunciado são solidariamente responsáveis, né? As pessoas são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Então, o enunciado, ele não é solidariedade por interesse comum, ponto. Ele continua na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Então, nós precisamos obrigatoriamente avaliar o que é o interesse comum, o que é essa situação que constitua o fato gerador. Se o interesse comum pode ser por situações que não constituam um fato gerador, como o ilícito, uma vez que aqui está prescrito, situações que constituam. E se for uma situação que não constitui com o ilícito, eu posso entender que está contido, né? E se fatos ilícitos podem ser considerados como fatos geradores da obrigação principal, uma vez que o descumprimento da obrigação, ele também implica o nascimento no crédito tributário. Não é o artigo 3º do CTN, mas ele implica o nascimento de um crédito tributário. Então, sendo muito transparente com vocês, a nossa resposta, ela pode ser pela conclusão do lícito ou
lícito e ilícito, a depender da avaliação desses 4 pressupostos. O que eu não concordo em absoluto é entender que interesse comum jurídico é quando eu participo ou desconfiguro o fato gerador, que é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Receita Federal e de inúmeras decisões jurisprudenciais do Judiciário, né? Para mim é muito pouco, porque eu não continuei com o resto do enunciado, tá? Então, assim, para mim, o interesse comum é algo realmente assim, muito vago, né? Então, eu tenho interesse comum é quando eu compartilho direitos e deveres. Estou no mesmo lado da relação, de um lado ou de outro, mas aquilo que ocorreu, aquele negócio jurídico, será apto a provocar a mesma obrigação, o mesmo dever, tanto para mim quanto para o German. Se isso ocorrer, nós dois temos interesse comum naquela situação. Não pode ser interesse antagônico. Então, quando nós pegamos assim a doutrina de direito civil, isso é muito claro que interesse comum é diverso do interesse antagônico. Eu quero vender meu imóvel para a Caroline, então eu quero vender e receber dinheiro dela. Ela quer o meu imóvel e está disposta a entregar o dinheiro para mim. Embora nós duas tenhamos interesse comum naquela transação, né, na venda do imóvel, na compra e venda do imóvel, nosso interesse é antagônico, porque eu quero o dinheiro e ela quer o imóvel. Nós estamos em polos distintos da relação jurídica, polos esses que provocarão consequências igualmente distintas. O que é diferente da Maria Rita vender o imóvel para o German e a Caroline. Como eles estão no mesmo polo da minha relação, na qualidade de compradores, deveres e obrigações serão comuns a ambos. Então, aí eu tenho o interesse comum. Agora, para prosseguir, tem que ser o interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Para mim, situação que constitua o fato gerador só pode ser o fato gerador da obrigação tributária, artigo 3º do Código Tributário Nacional, ok? Eu concordo em absoluto nesse número 4 aqui, que o ilícito, ele provoca, né, consequências tributárias típicas e nascimento de crédito tributário, ok? Mas ele não é fato gerador da obrigação principal. Então, pela continuidade dessa sentença, é que eu concluo que o artigo 124 ele não pode ser aplicado para situações ilícitas, ok? Para situações ilícitas, nós temos artigo 50 do Código Civil ou 149 do Código Tributário Nacional, pensando aí não no caso de sucessão, mas nas outras hipóteses de responsabilidade em que envolvam aí ilícitos tributários. Seguindo aqui a nossa discussão, assim, muito rapidamente, eu vou trazer para vocês aqui a questão do IDPJ, né, que permeia o tema aqui de grupo econômico, e é importante aqui que nós consideremos que existe hoje um posicionamento divergente entre a primeira e a segunda turma do STJ, né, para pessoas físicas, o tribunal considera que o IDPJ é incabível. Eu compartilho desse entendimento. Para mim, não cabe IDPJ na defesa das pessoas físicas, infelizmente, mas é assim que o CPC foi publicado, tá? Mas para grupos econômicos, eu entendo que o IDPJ é, sim, cabível, ok? Temos essas decisões. A primeira turma entende que sim, que cabe o incidente, e a segunda que não. Então, imagino que, em breve, né, nós tenhamos aí uma unificação da jurisprudência do STJ para a definição desse tema. Eu, na qualidade de advogada, eu sugiro que nos redirecionamentos para grupos econômicos, que as pessoas tentassem a instauração do IDPJ. Eu tenho obtido sucesso em alguns casos, em outros não, ok? Mas em alguns casos importantes, o IDPJ ele tem sido instaurado. E o que é muito bom disso é que nós conseguimos ter assim, mínimo contraditório antes da necessidade de oferecimento de garantia e aí do curso da execução fiscal. Porque a exceção de pré-executividade, como todo mundo sabe, se eu precisar de qualquer tipo de prova, ela vai ser fadada aí a um insucesso. Pelo menos no IDPJ, o contraditório ele é minimamente assegurado no início, porque a pessoa acusa e eu tenho possibilidade de me defender, o juiz
óbvio que faz uma análise precária, porque não é um processo de conhecimento aí longo, mas ele analisa as provas que foram apresentadas. E eu tenho obtido algum sucesso, mais uma vez, para grupo econômico, não para pessoa física, mas na instauração do IDPJ. Então, acho que vale a pena, ao menos até o STJ aí definir se vai poder ou não, que nós continuemos aí insistindo nesse cabimento, porque ele realmente aí preserva o devido processo legal de uma forma, na minha visão, incontestável. Liberdade econômica. O que muda para o direito tributário, né? E o que muda para grupo econômico? Então, primeiro artigo, que foi um artigo quando eu estava lendo, estudando, né? Logo no projeto de lei, a lei de liberdade econômica, eu parei nesse artigo 49A, professor German, porque eu falava assim, por que a gente precisa disso, meu Deus do céu? E aí eu li ali, eu falei assim, tem uma coisa que eu não estou enxergando, por que nós precisamos, né? Uma coisa que parece tão óbvia, né? Então, do mesmo jeito que é óbvio dizer que nós precisamos de prova, vocês têm que concordar que nós não precisaríamos ter este artigo no Código Civil Brasileiro se não fosse o excesso aí da administração tributária, o excesso de algumas decisões judiciais, no sentido de que as personalidades jurídicas são diferentes. Uma coisa é o administrador, outra coisa é a pessoa jurídica que ele administra. Uma coisa é a empresa A, outra coisa é a empresa B, em que pese compor o mesmo grupo econômico. Então, nós temos o 49A, que foi introduzido no Código Civil, né, pela Lei da Liberdade Econômica, prescreve. Pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. Então, há distinção, que é algo que no primeiro ano da faculdade, ou até antes, né, a gente já sabe, né, que uma coisa é pessoa jurídica, né, essa ficção, outra coisa é seus sócios. Mas nós, infelizmente, precisamos aí de uma alteração do Código Civil para deixar isso mais claro, tá? Então, eu vejo como importante. Também a legislação a Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe avanços, seja na questão da segurança jurídica e redução do contencioso, que não é tema da nossa conversa aqui, mas eu queria deixar nesse slide, porque eu acho que tem tem alguns pontos que eles são interessantes, tá? E aí eu posso compartilhar depois com vocês essa apresentação, mas para vocês verem, né? Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo do nosso contencioso tributário, com tantas teses sendo julgadas pelo Supremo, pelo STJ, o que nós vamos fazer com essas teses que são favoráveis, né? Será que nós ganhamos, mas depois a gente vai ter que ter instaurar um outro contencioso, ou teremos essa súmula tributária em que eu não tenho uma súmula do Supremo, mas tenho um repetitivo, ou tenho um RE decidido pelo plenário do Supremo, e aí eu preciso de uma ação individual ou a PGFN automaticamente vai estar dispensada de me cobrar, né? Ou a Receita Federal de me autuar. Então, a liberdade econômica, ela traz a legislação regras que melhorarão esse ambiente de contencioso, em que pese ela estar em vigor já há um ano e eu tenho visto pouca evolução no que diz respeito a esse bloco aqui de segurança jurídica e redução do contencioso com este foco, mas eu acredito que nós iremos aí avançar, tá? E a questão da desconsideração que eu vou colocar aqui para vocês. Primeira coisa da desconsideração, indo aqui avançando um pouquinho aqui até para ter um cuidado com o nosso tempo, né? A questão da desconsideração, ela existe nos grupos econômicos, né? Agora, ou não, né? Não necessariamente precisa ser grupo econômico, mas nos grupos econômicos elas existem. Mas é importante que nós levemos em conta que é a ineficácia relativa da personalidade jurídica, tá, gente? Não é essa pessoa não existe. Essa ineficácia ela é relativa, ou seja, não produz efeitos para um determinado ato jurídico, um negócio jurídico, mas para todos os demais, sim, a autonomia da personalidade jurídica permanece, tá? Então, é isso que a legislação da liberdade econômica traz e também avança aí na desconsideração na direta, na inversa, na expansiva, que ainda havia uma questão jurisprudencial grande. Agora, dentro deste contexto, né, o que nós precisamos para a responsabilidade dos grupos econômicos, né? Então, a primeira coisa que
que eu já até adiantei, que são os precedentes que nós temos aqui dos recursos especiais, dizendo que a simples existência de grupo econômico não autoriza a construção de bens, né? Eu preciso ir além, né? Então, ser grupo econômico por si só não gera corresponsabilidade tributária, e o próprio parecer COSIT 4 de 2018, tá? Então, nós temos acobertados no que diz respeito a precedentes de que eu preciso mais. E esse mais é o quê? Então, são essas condições materiais de aplicação da desconsideração, né? Que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No desvio de finalidade e na confusão patrimonial, que são esses dois requisitos, eu busco aqui o artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, que atualizou, ok? E que ele aprimorou o que vem a ser confusão patrimonial, tá? Que era um grande imbróglio que nós tínhamos até aqui, porque qualquer coisa também que a gente não sabia é confusão patrimonial, tá? Então, ele definiu o que é confusão patrimonial, tá? Nessa ausência de separação de patrimônios, que não é tão óbvio assim nos casos concretos, tá? Que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui no próximo slide. E o que é desvio de finalidade, tá? Para o desvio de finalidade, ele é mais simples, né? Que é uma utilização dolosa da pessoa jurídica, né? E o que nós temos simples no contexto, né? A dificuldade é a prova dessa utilização dolosa, né? Como é que eu provo esse dolo desse agente, né? Para que seja possível essa desconsideração. E aí eu trago duas opções para vocês. A primeira delas é uma brincadeira, obviamente, que é uma ressonância magnética, que eu entro na cabeça do German e penso, por que o German está aqui hoje? Participando dessa live, dessa aula, por várias razões. Eu, Maria Rita, jamais saberei efetivamente qual é a razão do convite que ele me fez. Posso achar que é uma coisa ou outra, mas a intenção dele é intrasubjetiva. Ela jamais vai ser exteriorizada. Ele pode falar o que ele quiser, que pode corresponder à verdade ou não. Então, ou eu entro na cabeça dele, que não é uma opção válida, ou, no campo tributário, eu percorro esses fatos, tá? Para analisar o contexto. Então, assim, o que foi escrito, o que não foi escrito, né? Nem tudo precisa estar escrito. Então, eu preciso analisar o que tem escrito e o que não é escrito. Aquilo que ocorreu efetivamente está de acordo com a previsão? Porque o contrato aceita tudo, mas aí o que eu fiz está compatível com o que estava previsto no contrato, né? Houve benefício das partes? Tem situações de erro, gente. O ser humano é falível, né? Erramos. E o meu erro causou uma consequência tributária danosa. Ok, mas eu agi com dolo, né? O benefício obtido pelas partes é um indício relevante para saber se houve dolo ou não. Relevante não isoladamente, mas uma vez, contexto. Eu tenho que passar por tudo isso para eu chegar a uma situação minimamente segura, tá? Mas ele é um ponto de atenção na minha avaliação. Proximidade temporal dos atos praticados. É claro que eu posso ter comprado uma empresa em janeiro, aí chegou a pandemia em março, e eu passei a achar que era um mau negócio e precisei vender. Fiquei proprietária dela 2 meses e apurei ágil. Mas existe um contexto que justifique. Uma outra coisa nossa, comprei empresa ontem, acordei hoje convencida de que tinha sido um mau negócio. No mesmo dia, me convenci de que tinha sido um mau negócio e apurei um ágio significativo. Será que essa operação para em pé? E aí não é uma questão de entrar em forma, substância, é verificação de simulação. O ponto é esse. Explicação, a gente tem para tudo, né? O advogado com certeza vai construir uma. Agora, assim, o contexto em que esses fatos se deram, por todo isso, né? Não só pelo direito que eu tenho de comprar e vender quando eu quiser, mas assim, eu preciso entender essa operação para saber se houve simulação, né? E o contexto temporal da conduta, né? O antes e o depois da realização do fato. Então, eu vendi minha empresa para uma interposta pessoa? Sim ou não? Então, o que ele fazia 6 meses antes? O dinheiro que ele teve para poder comprar entrou na conta dele 1 mês antes daquela compra ou ele já tinha? O que ele fez depois? Então, todo esse contexto, né, esse filme aí, ele precisa ser analisado, tá? A confusão patrimonial, passando agora para ela, até para a gente poder chegar no fim, por conta aí da hora, ela é um elemento extremamente importante quando nós analisamos responsabilidade de grupos econômicos, tá? Porque dentro do ilícito é comum que isso ocorra, em especial em empresas familiares,
em que a separação dos patrimônios nem sempre é muito clara. Então, é tudo para o mesmo... Todas as empresas foram constituídas pelo casal, né? E essas empresas existem há muito tempo. Então, às vezes, uma está com lucro, outra está com prejuízo, pega dinheiro de uma, paga o dinheiro da outra, paga a dívida da outra, aí o cliente tem que pagar, mas uma está precisando, então ele paga para aquela que não prestou serviço. Então, assim, efetivamente, a confusão patrimonial é um elemento muito presente em empresas familiares. Não é regra, mas é comum. O que nós precisamos levar em consideração é que a confusão patrimonial, ela autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para aquele fim. Então, ok, há confusão patrimonial dentro da minha família? Eu terei essa consequência do artigo 50 do CTN, do Código Civil, em que pese todas essas sociedades serem operacionais, tá? Elas existem, é grupo econômico de fato. Mas o que eu tenho que olhar aqui é autonomia patrimonial, tá? Que não indique, são fatos dessa confusão que levem a crer que não existe essa autonomia patrimonial. Quando uma sociedade paga obrigações do sócio ou vice-versa, transferências de ativo, tá? Exceto aqui a legislação coloca, quando eles forem proporcionalmente insignificantes, né? Então, essas contraprestações que são pagas. Se eu tiver contabilidade regular, auditada, bonitinha, cada uma tem aí a sua receita e a sua despesa, não há que se falar em confusão patrimonial, tá? Então, aqui são alguns exemplos que eu trago para vocês de quando há confusão patrimonial, né? E alguns exemplos de quando não há confusão patrimonial, né? Então, a contabilidade regular, não houver pagamento de dívidas, empréstimos em favor de uma empresa, de um grupo econômico, tá? Nessas situações não há a confusão patrimonial. E para encerrar, professor Edmundo, a minha apresentação, o parecer COSIT 4 de 2008, como eu destaquei no início, ele traz como 3 elementos importantes: dolo, provas e nexo causal, tá? Para mim, os pontos positivos estão nessas folhas do parecer normativo, imprescindibilidade da prova, né? E olha o que o parecer normativo prevê, né? Deve ser comprovada a concorrência para a prática de ilícitos, né? E o próprio parecer normativo cita uma decisão do CARF, né, que entendeu que a fiscalização ela deve demonstrar de forma detalhada a conduta de cada participante. Então, não é porque são 10 empresas que compõem o grupo, eu alego que um cometeu a fraude, isso não contamina os outros 9. Então, assim, para cada envolvido, eu tenho que ter provas pertinentes. Pessoa deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou responsável, para demonstrar essa questão do nexo causal. Então, eu cometi um ilícito, mas esse ilícito não se correlaciona com o resultado. Então, não dá para eu atribuir corresponsabilidade para grupos econômicos, tá? E a questão do dolo, que ele prevê, né, que tem que ser a participação ativa e consciente no ilícito. Então, se for culpa, se eu errei, mas era algo complexo que eu não tinha condição de avaliar, que é um erro isolado, que não é repetido, é uma culpa que eu vou ter que pagar 75% de multa, ponto. Eu, pessoa jurídica, não há corresponsabilidade, ok? E os negativos, em especial, esse primeiro é um detalhe, mas o segundo é a questão mesmo do interesse comum, do artigo 124.1 do CTN, que considera aí que qualquer tipo de participação no ilícito geraria essa corresponsabilidade, o que eu não concordo. É isso, professor. Eu acabei me estendendo um pouco mais no prazo, peço desculpa para vocês, mas estou à disposição. Professora Maria Rita, eu achei uma exposição fantástica, nada menos do que eu já imaginava, todos aqui podíamos imaginar. Veja que esse tema é um tema que, evidentemente, assim, no contexto de um manual, eu e a André Escapim tratamos ali em um capítulo, né, o capítulo destinado à sujeição passiva, responsabilidade tributária, talvez ali 50, 60 páginas, né, mas é um tema que a professora Maria Rita discorreu em quase 350 páginas. Veja você que 45 minutos, 1 hora de palestra, é impossível, né, a gente conseguir explorar tudo que gostaríamos, né? Mas mesmo assim, nossa, foi uma palestra fantástica. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Gema, até para não
já passar o bastão a queima-roupa. Falou, pô, eu nem sabia que você ia me passar o bastão. Eu gostaria de fazer um comentário de experiência e até perguntar se a professora já passou por situação parecida, mas veja só. Ano passado, por volta de agosto, setembro, foi próximo aí, digamos, o último trimestre, em uma das execuções que eu atuo, o juiz, ele determinou uma penhora online, não conseguiu o valor integral que estava sendo executado, e assim que veio a informação de que o valor tinha sido insuficiente, ele determinou uma penhora de faturamento. E aí vem a parte curiosa, por assim dizer. Ele nomeou um perito administrador para conduzir essa penhora de faturamento, solicitando que ele, então, comparecesse à empresa e verificasse ali informações para que a penhora pudesse ser dimensionada. E o curioso é que esse administrador judicial, ao invés dele visitar a empresa, ele fez uma pesquisa na junta comercial, percebeu que havia ali, a partir daquela empresa que estava sendo executada, né, outras empresas ali, em razão da composição societária vinculadas. Então, ele identificou ali alguma coisa como 7 empresas, mais ou menos, ali, conectadas por composição societária. E aí, o retorno do administrador foi o seguinte, foi, excelência, eu ainda não levantei o faturamento, porque eu queria saber se eu posso pegar o faturamento de todo mundo aqui. E juntou ali os atos societários e tal. E aí você tinha um sócio que estava aqui, que estava no outro, e juntava, enfim. Ele montou ali o mosaico, falou, posso considerar... O juiz, né, deu um despacho, assim, acho que de 7, 8 linhas, falou assim, olha, então, temos aqui um grupo econômico, autorize, então, que a penhora do faturamento se dê considerando o faturamento global. Então, assim, foi uma coisa, se você olhar processualmente, professora, nós tivemos aí provavelmente, acho que 3 ou 4 folhas desse processo, entre a resposta de insuficiência da penhora online da empresa que estava sendo executada e o despacho que o juiz manda penhorar X% do faturamento de todo mundo ali que estava ali, que ele entendeu como grupo econômico. Então, eu comentei essa história até para que a gente tenha aí um cenário prático de todo esse debate, e aí eu gostaria de saber, antes de passar então a palavra para o German e para a Caroline, professora, se a senhora tem experimentado esse tipo de situação, e se de fato, né, quer dizer, a gente tem visto um certo atropelo dos juízes com relação à desconsideração, chegando a situações como essa, que me pareceu assim, enfim, no mínimo estranha, teratológica, né? Devolvo a palavra, professora. Olha, professor Edmundo, uma situação similar à sua, nunca vi, viu? Eu acho que é um case excelente esse para ilustrar o absurdo, porque o que eu vivencio muito frequentemente é ausência de patrimônio autorizando redirecionamento, que é um absurdo. Você precisa ter ilícito ou prática comum do fato gerador. Aí, ok, são solidários. Se é grupo econômico e uma delas não tem patrimônio para honrar a dívida, que pena. Assim, você tem que ir atrás daquela que deve e pronto, mas ela não tem como... Existe autonomia patrimonial, você não pode contaminar demais. Então, esse é um primeiro ponto, assim, que é um total absurdo, ausência de patrimônio suficiente para garantia, autorizar redirecionamento. Isso, para mim, não existe, tá? Segundo, assim, como é que... Não foi nem a procuradoria que pediu o redirecionamento, né? E o juiz, ele vai e autoriza. Assim, muito provavelmente é um juiz que não entende muito, sei lá, é até difícil falar isso, né? Não sei se é uma execução federal, se é uma execução estadual. Federal. É São Paulo ou não? Interior de São Paulo, Botucatu. Porque aqui na execução fiscal de São Paulo, nós temos alguns juízes que têm estudado muito essa questão de grupo econômico, redirecionamento para administrador. Então, assim, nós estamos tendo menos problema, tá? Por conta de alguns juízes que estão estudando bastante o caso.
tá? Agora, para redirecionamento estadual, municipal, ou quando você vai para o interior, aí já muda bastante de figura, aí é um problema. Mas eu não vejo, acho que não existiria nem legitimidade desse administrador pedir para o juiz autorização para ele verificar o faturamento das outras empresas do grupo. Ele nem tem legitimidade para pedir isso, gente. Soa muito, assim, muito estranho. E ainda que tivesse, tem uma questão preliminar que é de fato que a ausência de patrimônio não autoriza, tá? Isso não há nenhum lugar previsão legal. O que pode acontecer, mas que parece que não é o caso, eu não tenho patrimônio suficiente porque eu dilapidei patrimônio e cometi uma fraude com empresas do grupo. Mas aí não é a falta de patrimônio que autoriza, e sim o que vem antes, né? Exato. Então, realmente, esse seu caso é complicado. Obrigado, professora. Muito obrigado. Eu passo então, German. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Tem a palavra. Bem, eu não posso mentir que eu tinha algumas coisas preparadas, mas a professora Maria Rita, como abordou, apesar do pouco espaço de tempo, abordou, acho que, os pontos fundamentais. No finalzinho ficou um pouco corrida a questão do parecer normativo número 4, né, professora? Mas acho que concordo com a senhora, como ele trouxe um avanço, né? Eu lembro quando ele acabou de sair, veio uma autuação, teve uma auto de infração aqui no escritório, e eu comecei a trabalhar meu auto de infração em cima do parecer normativo, né? Até tinha um advogado aqui, como assim, parecer normativo para trabalhar com forma de defesa? Eu falei, esse parecer normativo é um grande avanço, justamente para a questão da consciência do ilícito e da prova cabal, que a gente sabe, né? Mesmo no administrativo, muitas vezes se passava por cima, né? Então, acho que é um ponto de avanço, que ainda que foi pelo espaço dado pelo tempo, me parece importante, do ponto de vista pragmático, para os nossos alunos, né, levar em consideração que o pessoal despreza, né, parecer normativo. Né, muitas vezes a solução está lá na própria administração e com uma eficácia vinculante para os próprios órgãos julgadores e para a própria fiscalização. Mas eu queria retomar uma questão que sempre me perturbou, né, e eu lembro que isso estava abordado expressamente no livro, desde a primeira edição, que era a questão da sucessão das multas tributárias. Aí a gente está tratando de sucessamento de ilícito, o grupo econômico basicamente ficou reservado para a prática de ilícitos, o parecer normativo número 4 deixou isso muito claro, e digamos que numa eventual sucessão empresarial legítima, sempre pressupondo que a boa-fé se presume e a má-fé se comprova, né, como regra básica do direito e da relação entre a administração e os particulares, aquele repetitivo, né, do STJ que trata e que mais ou menos sedimentou a questão da transferência das multas tributárias por sucessão, que foi uma coisa que nunca me deixou muito confortável. E aí, a partir do momento que isso ficou claro, e eu tentei buscar o stare decisis, tentei achar a ratio decidente, e me parece que ainda não é uma questão fechada, é a transferência das multas ainda não constituídas, né? Mesmo que o fato gerador da infração se der antes do evento sucessório, né? Em relação à chamada qualificação. Por quê? Porque quando a gente tem no nosso direito tributário, a gente fica com aquela visão da responsabilidade objetiva em relação a infrações, mas se esquece que isso é a regra, né, na imputação de multas tributárias, mas que várias delas, o elemento subjetivo do tipo, né, o dolo, é parte presente. E aí, nesse caso, ainda não consigo, meu espírito ainda não consigo ficar tranquilo em relação a isso, né, da transferência das multas qualificadas ou nas quais a hipótese sancionatória tem um elemento subjetivo como elemento fundamental, né? Se seriam transferidas, mesmo que relativas a fatos geradores ocorridos antes do evento sucessório, mas ainda não constituídas. Eu queria... E isso também não ficou muito claro, posso ter passado ao largo na obra, né, da responsabilidade tributária, e também em relação ao decidido pelo STJ no repetitivo. Eu queria escutar um pouquinho, a senhora tem uma curiosidade em particular em relação a isso. Uma curiosidade acadêmica. Germa, essa é uma questão muito delicada, que eu já pensei demais sobre isso, tá? E aí eu tenho um posicionamento que eu acredito, mas não é um posicionamento que é vencedor no que diz respeito a ter reverberado na jurisprudência, tá? Para mim, a multa qualificada, ela não é transferível. Okay? Então, vamos imaginar. Para mim é irrelevante se foi constituído antes ou depois. Isso eu concordo, tá?
Aí, para mim, o norte é fato gerador. Se tem uma sucessão, e no momento do ato de sucessão, já ocorreu o evento, lá, o fato gerador concreto, ainda que ele não tenha sido formalizado, quando vier a ser, ele é objeto de sucessão. Para mim, eu concordo com isso, tá? Porque para mim, o que eu tenho que considerar aí é quando teve a prática do evento. Isso é uma coisa. Então, sucede, tá? Agora, o que sucede? Principal, certamente, e aí atualizado, né? Certamente. E as multas? Agora, as multas objetivas. Quando eu trato da multa subjetiva, então, imaginando uma situação aí de um tributo federal, que eu tenho uma multa qualificada, então eu saio de 75 e vou para o 150, por exemplo. Esse 75 em função dessa qualificação, ela é subjetiva. Então, assim, ela é atribuída à Maria Rita, porque a Maria Rita, pessoa física, está sendo punida por ter praticado um ato de má gestão. Não é porque o tributo não foi recolhido e houve uma atuação. Não é uma multa de ofício. A multa de ofício está no 75. O plus aí é pela qualificação pelo elemento subjetivo. E o elemento subjetivo ele não pode ser transferido para um terceiro. Seja ele qual for. Claro que eu estou partindo da sua premissa de que é uma operação, uma sucessão regular, né? E não é porque estavam aí, havia um conluio, não é nada disso. Mas a sucessão regular, eu comprei uma empresa que tem lá um problema de passivo, mas tudo bem, eu vou lá e vou pagar, né? Inclusive um passivo com multa qualificada. Agora, ela não deveria ser objeto de sucessão para mim. Eu entendo, Maria Rita, que não é possível essa transferência. Mas não é, como eu falei, um argumento que reverberou na justiça, até onde eu sei. Eu desconheço uma decisão judicial, pensando aí em STJ, tá? Que tenha abordado esse caso específico, né? O que você menciona não entra nessa discussão. É muito mais do momento, eu sucedo o débito constituído ou o débito não constituído. Esse era o foco daquela decisão. Agora, o que pode ser transferido, está falando muito genericamente, a multa é transferida, mas ela não entra nessa distinção, tá? Para mim não deveria ser, e deveria ficar com a pessoa. Então, assim, o administrador que vendeu, ele teria que suportar aquele 75 pessoalmente. Se foi uma questão de extinção da personalidade jurídica, houve uma incorporação aí. E a multa qualificada estava na incorporada, tá? Teria que suceder 75% e os outros 75% extinção, em função da extinção do próprio devedor, tá? É o que me parece que é o mais correto. Mas você entende também que o repetitivo não abordou isso, né? Eu não consigo extrair do repetitivo. Não abordou. Não abordou. Ou seja, em tese, é tema aberto ainda. É tema aberto. Entendo que é tema aberto, tá? E só para eu encerrar, aí, com relação à sua primeira observação do parecer do ativo, né? Eu até peço desculpas, em função aí da hora, eu acabei correndo bastante, mas eu acho que vale a pena, para quem milita no tributário e trata dessas questões, olhar com muito carinho esse parecer normativo, porque ele traz assim um resumo muito bom da questão aí da responsabilidade para fraude, para grupo econômico, os planejamentos abusivos. Assim, vale a pena estudar e ele é muito mais positivo do que negativo, né? Eu até brinco muito assim. Rápido, que parece até que não é tão importante, né? Ele é importantíssimo. Eu até brinco assim, não. Eu coloco trechos do relatório fiscal e confronto com o parecer normativo, justamente para caracterizar a ausência de submissão da fiscalização àquilo que foi já decidido pela própria Receita. Mas é só isso, foi fantástico. Mais uma vez agradeço a presença, professora Maria Rita, e passo imediatamente a palavra para a professora Caroline. Assim. Estava no mudo. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a professora, né, pela brilhante exposição, que num tempo bastante sintético conseguiu trazer aí os pilares, né, assim, fundamentos que realmente compõem a nossa grade quando a gente estuda o processo. Não tem como a gente não acabar tangenciando, né, ou então adentrando mesmo esse tema da responsabilização. E aí, também em função do tempo, né, eu também gostaria de deixar aí apenas uma curiosidade, uma provocação. Esse ano, ele foi, debateu-se bastante a questão do fim do voto de qualidade, né? E aí a extensão do fim do voto de qualidade no âmbito do CARF
porque aí alega assim, somente aquilo que estrange exatamente ao crédito tributário ou em outras situações também. E aí eu gostaria de ouvir da senhora, professora, como que os tribunais estão entendendo, se estamos passando por essas alterações, né? Mas eu acabei de ler uma notícia recente também, que a gente teve uma decisão no Distrito Federal super recente mesmo, acho que foi uma notícia de hoje, ontem, e aí, assim, o judiciário entendendo, né, que você não pode aplicar, agora, acho que a Instrução Normativa 260, que ela prevê umas exceções da aplicabilidade do voto de qualidade. E aí, não, o judiciário veio e falou, não devem ser aplicadas essas exceções. Então, se a senhora puder trazer os seus pensamentos sobre a matéria. Só complementar a Caroline, professora Maria Rita, justamente nessa regulamentação do voto de qualidade, quando dava empate para responsabilidade tributária, ele não se aplicava, só em relação à interpretação restritiva sobre o que é tributário, né? Eu brinco que não é mais indúbio pro réu, né? Indúbio from réu, né? nessa hipótese. Isso aí, gente. Eu entendo que essa restrição é totalmente incabível, né? Essa interpretação, tá? Aí a referência a contribuinte é uma referência lata a contribuinte, não é que o responsável está fora, né? Da mesma forma que a Constituição, o 146 da Constituição, quando ela prescreve aí que lei complementar disporá sobre contribuintes, entende-se que é sujeição passiva e não contribuintes, né? E essa legislação tem que ser a mesma coisa, tá, gente? Não faz aí o mínimo sentido quando você analisa a razão da legislação, né? Porque que ela foi construída, independente de concordar de ser constitucional ou não, mas o que está por trás, né, a motivação desse ato, é uma interpretação que não dá para ser construída tirando o responsável e entendendo que ela aplica-se exclusivamente para o contribuinte. Para mim, não. Embora escrito contribuinte, entende-se sujeição passiva. Para mim, como em inúmeras outras situações, citei aí a Constituição Federal, mas na legislação ordinária e no próprio CTN, temos várias situações que a referência é contribuinte e a aplicação é para sujeição passiva, uma vez que hoje em dia o sujeito passivo ele é até mais presente no recolhimento de tributos do que o próprio contribuinte, né? Mas é isso. Mas é uma questão em aberto, tá, Carolina? Isso daí ainda vai, a depender do que o Supremo vier decidir nessas ADINs, isso vai longe. Exato, é uma discussão que, assim, ao mesmo tempo, sempre esteve presente, discute-se muito mais agora, né? Por causa dessas alterações que nós tivemos. Exato. Só para ressaltar, a Associação Paulista de Estudos Tributários está com uma amicus curiae na ADI do voto de qualidade, viu, Maria Rita? Tá? A gente fez, eu, Marcelo Lenilson e o Ricardo, a gente fez a inicial, aí vamos ver qual que vai ser o deslinde aí. Espero que se mantenha, né? Por mais que o caminho não tenha sido, o debate não tenha sido exaustivo, agora não cabe os espeniantes. Querem mudar, que mudem pela via legislativa, que é a via adequada, e não pelo tapetão. Isso aí, Jânio. Muito bem. Olha, que discussão gostosa, né? Uma pena que nosso tempo sempre é muito pequeno, né? Quando nós estamos fazendo alguma coisa que nos é muito agradável. Mas antes de encerrar, já caminhando realmente para os minutos finais aqui da nossa live, eu gostaria de só comentar rapidamente aqui, né? O Mackenzie, evidentemente, além da faculdade de Direito, do curso de graduação, ele tem também os cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, e o lato sensu em Direito Tributário, que é o curso que eu coordeno, né? Nós temos a sorte de ter aí, dentre uma equipe fantástica, 2 professores aí sempre muito bem avaliados, que são o German e a Caroline, né? Mas, olha, temas extremamente práticos, como o que nós discutimos hoje, são, de fato, a preocupação do nosso curso de pós-graduação. Então, eu só gostaria de comentar rapidamente para que quem está nos assistindo tenha uma ideia, né, dessa natureza mais pragmática
mais aplicada do curso, como é que é composta a nossa grade curricular, nossa estrutura curricular, né? Vejam vocês que é um curso dividido em 4 módulos, sendo 3 módulos que são módulos de disciplinas, de aulas, né? Então, nós teríamos, por exemplo, o módulo 1, com uma disciplina mais teórica, que é a Teoria Geral do Direito Tributário e Sistema Tributário Funcional, que é o German, né? O German que é o dono da cadeira. Também nesse módulo 1, os impostos estaduais e municipais, os impostos federais e as contribuições federais, né? Com isso, nós encerramos o módulo 1, que é um módulo, evidentemente, um pouco mais teórico, mais introdutório. No segundo módulo, nós começamos com uma carga mais aplicada, mais prática. Aí nós temos disciplinas como contabilidade tributária aplicada, são 48 horas só nessa disciplina. Depois, gerência, escrituração e apuração de tributos. Processo tributário aplicado judicial e administrativo, que é a Caroline, né, a nossa professora. Elementos materiais e processuais dos crimes contra a ordem tributária, né, que é basicamente o penal tributário. E com isso fechamos o módulo 2. E finalmente o módulo 3, também com uma carga prática bem acentuada, veja só. Compliance tributário, fundamentos teóricos e aplicados. Direito societário aplicado ao planejamento fiscal. Elementos fundamentais do planejamento tributário. Planejamento tributário aplicado, estudo de casos. Então, um desdobramento dessa primeira disciplina. E, finalmente, elementos teóricos e aplicados à tributação nas operações internacionais, né? Que é o planejamento tributário internacional, basicamente, né? Então, esse é o conjunto de disciplinas. Vejam vocês a carga prática aplicada que nós temos. E, finalmente, ali, o módulo que seria o TCC é o módulo de aplicação do conhecimento, em que nós temos aí, digamos, algo um pouco na linha, né, do mestrado profissional, quer dizer, você voltar à academia, né, aquilo que você apreende na academia, né, para uma aplicação, né, para algo mais real, para algo mais concreto, né? Então, veja que a nossa preocupação no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário, né, com todo esse arcabouço prático, diário, cotidiano que nós temos no direito tributário, a exemplo desse tema que nós tratamos hoje aqui, né? Que é um tema que, apesar de começar lá nos livros, até evidentemente um pouco denso, né, da doutrina, e eu destaco com grande relevância a doutrina da professora Maria Rita, mas que se desdobra lá nos tribunais, né, em processos de execução fiscal, como o que eu comentei aqui, a professora comentou, né? Então, olha, eu só tenho a agradecer assim, imensamente, eu, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em nome da Tax League, né, da nossa Liga Estudantil, que a professora Carolina é presidente, agradecer, professora Maria Rita, a sua especial deferência em aceitar o nosso convite, agradecer aqui a presença do professor German, da professora Caroline, que nos acompanharam, e espero sinceramente que nós tenhamos aí outras oportunidades para compartilhar, beber um pouquinho aí nessa fonte inesgotável de conhecimento, professora. Uma grande honra, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. E espero voltar realmente, professora. Se depender de mim, com certeza, professora. Obrigado, Carolina. Combinado. Obrigado a todos. Muito obrigado, professora Maria Rita. Foi um prazer revê-la. Essa live ela ficará disponível no Facebook da Liga. Então, caso os professores German, Carolina e a professora Maria Rita queiram disponibilizar para o seu público depois essa live na íntegra, eu vou mandar o link para que vocês possam aí, pelas suas redes, compartilharem, tá bom? Gente, muito obrigado. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana e nos vemos em breve, se Deus quiser. Até mais.